Olá, este é o programa Argumento. Nós vamos conversar hoje sobre dois temas que têm impacto direto na vida do cidadão: a reforma da Previdência e o limite de gastos no orçamento federal. Para tratar desses assuntos, nós convidamos e recebemos aqui o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo. Senador, muito obrigado pela presença. Vamos começar sobre o limite de gastos no orçamento. Então, logo assumiu o Palácio do Planalto, o presidente interino, Michel Temer, enviou uma proposta de emenda à Constituição que limita severamente os gastos da União. Essa é uma boa medida, levando em consideração que nós já comprometemos grande parte do orçamento com o pagamento de juros da dívida. É uma boa medida para a população? Prazer estar aqui. É uma medida absolutamente necessária. Os gastos do governo vão passar a ter uma sistemática de crescimento vinculada ao crescimento da inflação do ano anterior. É o gasto do ano anterior, no ano seguinte, mais a inflação do ano anterior. Por que se faz necessário isso? O Brasil, lá atrás, entrou num caminho virtuoso de organização dos gastos públicos, de respeito às contas, né, que se tornou patente com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no final dos anos 90. Antecedendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, houve uma renegociação da dívida dos estados. Os estados eram muito endividados, tinham bancos estaduais, com os quais os próprios estados se endividavam, tinha, enfim, empréstimos de toda a natureza e tinha uma inflação incontrolável. Então, com o fim da inflação, foi possível fazer uma renegociação ampla das dívidas dos estados. Com isso, você fez uma negociação com pagamento bem alongado, mas, de qualquer maneira, com a instituição de uma responsabilidade com as contas públicas que até então não tinha acontecido. E fomos vivendo desse modo. Ocorre que nos últimos anos nós tivemos, com relação aos gastos fiscais, uma postura praticamente licenciosa e os gastos fiscais explodiram. Quer dizer, os gastos do governo explodiram. Você está vendo esse ano o novo limite de endividamento chega a 170,5 bilhões de reais. Isto é só a parte relativa ao crescimento do gasto. Tem a parte relativa aos juros. Os juros da dívida já acumulada pelo Brasil, pelo governo brasileiro. Os juros da dívida esse ano vão ser de 440 bilhões. 170 com 440 são 610 bilhões de reais que vão para dívida pública e vão tornando essa dívida cada vez mais difícil de administrar. Quando se percebe que um país tem dificuldade de administrar sua dívida, o país perde muita credibilidade. É isso que nós não queremos que aconteça. Mas, senador, parlamentares de oposição apontam como um problema o fato de você limitar, por exemplo, restringir os gastos com educação, os gastos com saúde, os gastos com segurança. Como fazer esse discurso, que é um discurso importante de limitação de despesas, de controle da dívida, como fazer com que um discurso financeiro se sobreponha a um discurso da necessidade do gasto básico da população? Não é só um discurso financeiro. A consequência disso aí é a desorganização das contas públicas, perder controle da inflação. Essa situação que vive a Venezuela hoje é um desastre. Ou a situação que viveu a Grécia há pouco tempo atrás, inclusive por força da questão previdenciária. Esse discurso da oposição é um discurso velhaco, oportunista. Eles destruíram as contas públicas e agora fazem esse oportunismo. O Brasil gasta mal em todas as áreas praticamente, inclusive na saúde e na educação. O Brasil precisa de uma gestão pública mais eficiente, comprometida com a cidadania, com as pessoas. As pessoas que pagam os impostos, que trabalham, que vivem honestamente e que merecem ter um retorno mais adequado. As manifestações, desde 2013, começando com os jovens, vêm mostrando isso. Os brasileiros querem um governo que lhes devolva uma parte daquilo que eles contribuem sob a forma de serviços com melhor qualidade, na educação, na saúde. Isso não significa gastança, licenciosidade, significa gastar de forma eficiente, com um propósito específico de atender as pessoas, de melhorar efetivamente o atendimento na saúde e na educação. Vai haver, então, esse limite de teto, esse teto para crescimento da dívida
pública, do gasto público, e há também um outro projeto que limita o crescimento da própria dívida pública como percentual do PIB. A nossa dívida pública, até pouco tempo atrás, 2, 3 anos, era 42% do PIB, equivalente a 42% de tudo que nós produzimos, era o nosso estoque de dívida. Agora já está em 70%, logo, logo vai para 80%, e daí a pouco, aonde vai? Aí vem aquela questão, o Brasil vai começar a ser percebido como um país incapaz de pagar sua dívida, incapaz de segurar os seus gastos? Não podemos chegar a isso. Eu não estou falando isso aqui por qualquer preocupação financeira ou de boniteza, de mostrar, olha, vamos ajustar, etc. Não, é uma necessidade absoluta. No fundo, quem paga tudo isso é o povo. Esses 610 bilhões a mais na dívida, quem vai pagar é a população. Um outro ponto que está na pauta, que ainda não foi enviada uma proposta para cá, mas o governo já falou que tem interesse, é a questão da Previdência. Fala-se em limitar, em estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria. Tem se falado no limite, inclusive, de 70 anos de idade. Assim, isso não está formalizado, mas a discussão deve começar a partir daí. A pergunta é a mesma. Como convencer a população que passa a vida inteira pagando a Previdência, que ela vai ter que trabalhar até os 70, numa expectativa de vida que ela vai ter, enfim, ela vai ter uma expectativa de vida curta depois desse prazo. Como explicar que isso é necessário, senador? Essa ideia dos 70 anos é a primeira vez que eu ouço. Senador, as pessoas têm conversado sobre isso abertamente. Mas o que eu tenho falado, o que eu tenho visto, é a ideia de chegar aos 65 anos. Não é? Isso tem a ver, a Previdência é um regime de contribuição ao qual se sucede uma situação de benefício. O que ocorre? As pessoas estão vivendo mais, o que é bom, por várias razões. A medicina melhorou muito, tanto que o gasto também das pessoas com remédio, plano de saúde aumentou. Mas, enfim, de qualquer maneira, as pessoas estão conseguindo, na média, viver de uma forma mais saudável. Não é? E é assim que tem que ser, porque viver mais, viver doente, viver cheio de necessidades e tal, é difícil, né? É um desafio muito duro. Então, o que se quer é preservar as condições para que o sistema de aposentadoria continue pagando os benefícios, possa continuar pagando. No que se refere ao INSS, o déficit do INSS é pequeno. O déficit maior, proporcionalmente, é dos sistemas especiais de aposentadoria, que também vão ter que ser trabalhados dentro de uma perspectiva de limites, dentro de uma perspectiva de aposentadoria complementar. A aposentadoria do INSS, a ideia é levar a 65 anos a idade para a aposentadoria dos homens e as mulheres ficar 2, 3 anos abaixo disso, 62 anos. Eu vejo com muita satisfação, hoje, quando a gente ouve, fulano morreu com 70, 72 anos, a gente fala, morreu cedo, o que houve? Porque as pessoas estão conseguindo viver mais, né? E é bom que elas possam viver mais. É uma questão de números, novamente. O déficit da Previdência cresceu muito nos últimos 2, 3 anos, porque a população vai envelhecendo. E a quantidade de pessoas que vai entrando no mercado de trabalho, proporcionalmente diminui, pelas tecnologias, por tudo, pelos tempos, enfim, todos que as pessoas podem usufruir de outro modo que não trabalhando, enfim, desde que tenham renda para isso. Mas o fato é que a gente vai ter que pensar seriamente em segurar esse déficit para ele poder caber no orçamento. Senão nós vamos ter uma situação semelhante à da Grécia. Incapacidade de pagar. Incapacidade de pagar. E aí tem que ter corte compulsório de benefícios, o que é o pior dos mundos. Senador, vou ter que fazer a última pergunta por conta do nosso tempo. Eu queria saber do senhor o seguinte: existe possibilidade real de aprovação dessas duas medidas até o final desse ano? Olha, eu acho que essas duas medidas, mais alguns regramentos políticos, como o fim das coligações, a cláusula de barreira e alguma mudança na natureza do voto, na direção do voto distrital, são coisas que o parlamento deve aos brasileiros e tem que fazê-las ainda esse ano. Isso é absolutamente necessário, urgente, para recuperar a credibilidade e, com ela, o investimento tão necessário para a geração de emprego. Perfeito.
Nós conversamos aqui com o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo. Para críticas e sugestões, ligue para a gente, o número é 0800 61 2211. Para acompanhar nossos programas na internet, acesse senado.leg.br/tv.